Sejam todas muito bem-vindas, né, ao nosso estudo dirigido do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Coloquei um mantrazinho aqui de fundo pra gente já chegar entrando no clima. Enquanto isso, eu vou só colocar aqui também a legenda, né, pra quem for entrando e já saber do que é que a gente tá conversando, tá? Vamos aqui, vamos sendo todos bem-vindos. Então, o tema de hoje é a mulher selvagem. Olha só como a gente já começa. A mulher selvagem é a saúde para todas as mulheres. Estou colocando aqui o tema para todas as mulheres. Essa frase é dita pela Clarice Pinkola-Estes, que é a autora desse livro. Bom dia, gente, bom dia. Bom dia, tia. Pela Clarice, né? Logo na introdução desse livro. E eu quis colocar ela para realmente marcar, e vocês vão entender ao longo do que a gente for conversando aqui, como de fato ela tem razão, né? Lembrando que essa mulher selvagem é um arquétipo, tá? Então é um arquétipo de um tipo de mulher que habita dentro da gente, né? Que fala muito da ordem do natural, do que é mais instintivo. Então, vamos aqui seguindo, vamos conversando. Esse encontro é o primeiro do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E a gente, a cada encontro, vai se debruçar sobre os próximos capítulos. Essa é a forma que eu quero trabalhar aqui com vocês, pra gente ter uma sequência. Mas, se você tiver acesso ao livro, fique muito à vontade para começar e ler na ordem que tu quiser, tá? Um beijo enorme, Coelho, pra ti também. Um beijo. Que pena que a gente não conseguiu se ver lá na Austrália, mas terão outras oportunidades, se Deus quiser. E também vem me visitar aqui no Dubai, né? Então, seguindo, eu vou falando aqui, tá, com vocês, porque é muito conteúdo e eu vou deixar pra ver os comentários então no final, beleza? Vamos seguir. Eu quero começar já o momento de hoje trazendo alguns aspectos. Eu vou meio que dançar aqui, tá? No capítulo da introdução. Quero já começar trazendo alguns aspectos que talvez você esteja sentindo, talvez você esteja vivenciando. E que é importante que a gente tenha atenção com esses pontos, com esses aspectos. Porque se a gente estiver passando por ele, significa dizer que a gente está desconectado dessa mulher selvagem que a Clarice nos traz e que eu carinhosamente trago para vocês, pra gente já ir meio que juntando, fazendo as conexões. É como se fosse o nosso eu superior, é muito conectado com a nossa intuição. Então isso que tem de mais primitivo, de mais instintivo, de mais nosso, genuíno, que às vezes está guardadinho, as 7 chaves, isso que importa. E é por isso que ela fala que é saúde para todas as mulheres, porque a gente tendo a conexão com a nossa mulher selvagem, com a nossa intuição, a gente conseguindo ouvir a nossa intuição, nossa, a gente vai ter saúde, certo? Então é como se fosse essa garantia. E quando é que a gente não está conectado com a nossa intuição? Quero até te perguntar, te questionar. Você se sente conectado com a tua intuição? Tu consegue ouvir, respeitar o que a tua intuição está te pedindo? Ou nem se percebe? Algumas coisas denunciam quando a gente não está tão conectado assim com a nossa intuição, com a nossa mulher selvagem, com o nosso eu superior. E eu vou te dizer alguns pontos aqui, tá? Eu até fiz umas anotações breves aqui, tô com a minha colinha, pra realmente trazer o máximo que eu posso para vocês. Então, a Clarice diz o seguinte: quais os sintomas associados aos sentimentos de um relacionamento interrompido com a força selvagem da psique? Presta atenção. Sentir, pensar ou agir segundo qualquer um desses seguintes exemplos representa ter um relacionamento, em parte, prejudicado ou inteiramente perdido com a psique instintiva profunda. Por exemplo, fadiga, né? Então, esse sentimento constante de fadiga frente à vida, né? Que é uma certa gastura, um tédio em relação à vida. Às vezes você pode estar sentindo isso. Uma sensação de estar amordaçada, calada a forças. É uma sensação de um sufocamento, de você não ter voz.
eu reuni, ela fala vários, tá? Vários sintomas, eu reuni alguns que me chamam mais atenção, inclusive porque aparecem muito aqui na clínica. Então, de fato, pode ser que você também esteja vivenciando algum deles, tá? Então, a sensação de não ter ânimo, de não ter expressão, sabe aquela apatia diante da vida? É um dos sintomas que mostra que a gente também está desconectado com o nosso inconsciente, com a nossa intuição. Ter uma fúria crônica, se sentir instável, é aquela pessoa que vive fazendo confusão por tudo, briga por tudo, né? Você vê já que ela é arisca, assim, ninguém pode falar nada. Às vezes a gente tá vivenciando isso, às vezes a gente já vivenciou isso, tu pode relembrar aí da época. Geralmente a gente se sente incapaz de realizações, né? E a gente acaba entregando a nossa criatividade, que é um nosso bem, assim, tão precioso, tão conectado, é uma força tão grande do nosso eu superior, a gente acaba entregando aos outros. A gente não se dá ao próprio mérito, né? O mérito das conquistas que a gente é capaz, do que a gente faz. Outro aspecto que denota que nós estamos distantes, desconectadas da nossa mulher selvagem é as nossas escolhas de relacionamento, de trabalho, de amizades, recorrem, né? Elas são recorrentes no sentido de esgotar a nossa energia. Então, geralmente não são pessoas, né, situações, lugares que estão nos fazendo brilhar. Pelo contrário, a gente vai murchando, vai apagando essa chama que é tão nossa, né? Outro ponto, a gente é incapaz de regular a nossa própria marcha ou de fixar limites. Isso, sério, isso aparece muito aqui no consultório, né? Quantas mulheres têm dificuldade de colocar realmente limite nas relações, no pedido dos outros, e aí facilmente esses invadem, né, essas mulheres. Esse outro externo invade com as suas vontades e a mulher faz das tripas corações para atender. Então, é mais um aspecto que a gente pode estar desconectado da nossa intuição. Outro ponto, a gente se preocupa em demasia com a opinião alheia, né? E isso muitas vezes pode até estar conduzindo a tua vida. Então, antes de tomar a decisão ou qualquer coisa que você faz, você para e fica pensando, o que é que o outro vai pensar? O que é que vão dizer se eu falar isso aqui, se eu fizer dessa forma, se eu me vestir desse jeito, se eu... Então, você também pode estar desconectada da tua mulher selvagem quando você está vivendo em função da opinião alheia. Outro ponto, se deixa... Esse aqui também é bem recorrente, bem comum, tá? É uma pessoa que se deixa se envolver, uma mulher que se deixa se envolver exageradamente em atividades domésticas, no próprio trabalho, né? Ou na própria inércia. Então, é o famoso nunca tem tempo pra si. Porque sempre tá muito ocupado com essas outras tantas demandas. E aí você não tem tempo pro seu autocuidado, você não tem tempo pra realização dos seus sonhos. E isso também mostra o quanto que você está desconectado do seu eu superior, da sua mulher selvagem. Outro ponto, receia aventurar-se, se revelar, mostrar quem de fato você é, né? Você não se autoriza a realizar as suas questões, os seus desejos mais íntimos. Outro ponto, você também teme procurar um mentor, um pai, a mãe, né? No sentido da dificuldade de pedir ajuda, de se mostrar vulnerável de uma pessoa que está precisando. Outro ponto, medo de experimentar o novo, medo de enfrentar, de exprimir a sua própria opinião. Então você fica ali naquela zona conhecida, mas que não é confortável para você. Ela acaba sendo confortável para os outros, porque você tá atendendo a expectativa dos outros, mas não tá confortável para ti, né? E às vezes você nem consegue enxergar. E aí você tem medo de agir, você tem medo de continuar parada. Ou se você tá na correria, você tem medo de parar, né? Então, e isso vem muito conectado com medo de falhar, com medo de ser julgado. Dado todos esses pontos, né, que mostram que realmente a gente pode estar desconectado da nossa mulher selvagem, eu quero dizer quem é a Clarissa, né? Apresentar a nossa autora, tá? E eu vou ler rapidinho aqui. A Clarissa Pinkola Estes, ela é uma analista junguiana e ela é cantadora, né? Ela é contadora de histórias. E aí, ao longo desse livro, ela traz contos, ela traz histórias folclóricas, histórias antigas que vão atravessando gerações e que falam muito com o nosso inconsciente. Então, nesse primeiro capítulo, ela tá aqui apresentando como é que funciona, mas nos próximos vocês vão ver que a gente vai trazer contos, né? Que eles conversam
inteiramente com o nosso inconsciente. Então, e aí ela mostra nesse livro como a partir de mitos, contos de fadas, lendas do folclore, outras histórias escolhidas em 20 anos de pesquisa, a mulher pode se ligar novamente aos atributos saudáveis e instintivos do arquétipo da mulher selvagem. E é assim que em La Loba, aí ela vai destrinchando aqui, né, o que é que acontece em cada uma das histórias. Eu quero que vocês saibam que há Mulheres que Correm com os Lobos Transformação em livro de um trabalho que ela divulgou primeiro em fita gravada. E a gente vai se debruçar. Bom dia, Cris. E a gente vai se debruçar sobre isso. Quando a gente fala Mulheres que Correm com os Lobos, para quem tá entrando agora, que eu tô vendo a presença de vocês, sejam bem-vindos. Eu combinei só de ler os comentários no final, tá? Pra gente ir ganhando tempo. Então, quando a gente lê Mulheres que Correm com os Lobos, a gente se pergunta, né? É natural que a gente se pergunte, meu Deus, mas qual é a associação que ela faz entre mulheres correndo com os lobos e o que é que tem a ver? Vou dizer aqui o que é que ela diz. Ela diz o seguinte: os lobos saudáveis e as mulheres saudáveis têm certas características psíquicas em comum, que são percepção aguçada, espírito brincalhão, elevada capacidade para a devoção. A gente pode parar para ver o quanto que a gente é devota mesmo das nossas questões, das coisas que nos rodeiam. Os lobos e as mulheres são gregários por natureza, curiosos, dotados de grande resistência e força. Quem nunca disse, ai meu Deus, aquela mulher é forte, né? São profundamente intuitivos e têm grande preocupação para com seus filhotes, seu parceiro e sua matilha. Lá vem a gente com a história do cuidado, né? A mulher que se disponibiliza ao cuidado, que se cobra disso, semelhança com o lobo. Tem experiência em se adaptar a circunstâncias em constante mutação e tem uma determinação feroz e extrema coragem. Então fala muito, né, o quanto que a gente assimilar com os lobos em todos esses sentidos, né, de ter a sua própria matilha, de querer cuidar dela, de ter coragem, determinação, de se adaptar às circunstâncias que são distintas. Tudo isso nos acontece. Tal hora, a Clarissa, ela também fala, e aí eu quero, antes de eu dizer isso, eu quero trazer outro ponto, que é o seguinte, isso é uma crença Ranieri, tá? Eu acredito que muitas coisas que nos rodeiam, muitos dos nossos conhecimentos, eles às vezes são a mesma coisa, em formas distintas, para que alcance outras pessoas, para que a gente consiga crer. Né, respeitando toda e qualquer religião, por exemplo, só pra gente ser didático, eu imagino que o grande Deus, né, todo-poderoso, ele é falado e sentido de formas diferentes, mas no fundo a gente tá falando da mesma coisa. Né? Então, para uns vai ser Deus, vai ser Cristo, né? Como para mim. Para outros vai ser a Mãe Natureza, como eu também acredito. Para outros vai ser a Iemanjá. Para outros vai ser o Espírito não sei o quê. Para outros, enfim, né? E a gente tá falando do Todo-Poderoso. Então, é a mesma coisa, eu tô situando aqui vocês, porque é a mesma coisa a Clarice fala da mulher selvagem. Então ela que estudou muito, viajou muito, ela fala na Espanha, em espanhol ela poderia ser chamada de Rio Abajo Rio, La Mujer Grande. Em húngaro, aí eu não vou saber falar, tá? Mas é como se fosse aquela dos bosques. Ou no idioma navajo é a mulher aranha. Na Guatemala é o ser da névoa. Em japonês, nananã. Então tem vários pontos aqui que falam da mesma coisa. E aí eu tô trazendo isso pra gente ter a crença de que essa mulher selvagem, ela tá dentro de nós. Ela tá dentro de nós, às vezes adormecida. E o nosso objetivo aqui é que a gente acorde ela, pra gente ter uma vida mais autônoma, né? No sentido de ter a autoria da nossa própria história, de não depender tanto da influência, da opinião dos outros, como a gente falou no começo. E aí ela fala bem assim, a mulher selvagem é o seu instrumento regulador, é o seu coração. E é por isso que no começo da live hoje, eu trouxe pra você que, pra mim, eu vejo muito como o nosso eu superior, que a gente já conversou tanto aqui também, né? E outro ponto que ela chama a atenção aqui, que eu quero trazer pra vocês, é que ela diz, eu não tô mais sabendo aqui onde foi que eu achei, onde é que eu guardei isso, mas eu anotei aqui.
ela diz que toda mulher, quando escuta mulher, tá aqui. Ela diz, independente da cultura que a mulher pertença, ela entende intuitivamente que as palavras mulher e selvagem. Então faz o exercício agora, para um pouquinho e pensa aí, quando tu escuta a palavra mulher, o que é que vem na tua cabeça? Eu posso te antecipar aqui, né, para te ajudar a refletir, o que é que vem na minha? Quando eu escuto a palavra mulher, eu vejo uma mulher com silhueta, uma mulher que brilha, uma mulher que tem energia, uma mulher que vai atrás das coisas dela, uma mulher que cuida, uma mulher que também é cuidada, uma mulher que tem sonhos, uma mulher que realiza. Eu vejo tudo isso. Quando eu escuto a palavra selvagem, e aí faz o exercício aí também, né? O que é que vem, o que é que remete no teu pensamento? Pra mim, quando eu escuto selvagem, vem muito a parte mesmo da, sabe assim, floresta, selvagem, coisas que saem, né? Que transbordam. E na nossa sociedade, talvez juntar as duas palavras seja um pouco, né, difícil, seja afrontoso, incomode, né? Talvez. Por quê? Porque já pensou, uma mulher, sim, selvagem? Não, uma mulher tem que ser comedida, tem que estar com as perninhas cruzadas, sempre ser muito obediente, né? O que a sociedade ensina. Mas tem até uma psicanalista que eu gosto muito, a Manu Xavier, que ela traz muito essa questão da cultura e do feminismo, dizendo, né, que o quanto que a gente aprendeu tudo isso a partir de homens, né, de uma cultura mais patriarcal e tudo mais. E eu não vou me deter muito não, porque que a gente vai ver psicologia, vai ver sagrado feminino, mas só para você entender que quando a gente fala aqui de mulher selvagem, a gente está falando do puro, do natural, do instintivo, do que tá aí dentro, que muitas vezes você não se permite deixar que saia, porque você tá ali o tempo todo na espreita do eu preciso obedecer. E aí geram os adoecimentos que a gente citou. Se tu chegou agora, assiste aí o comecinho, que vai valer a pena para tu entender de repente o quão desconectada você pode estar da tua intuição, tá? E que a gente precisa se conectar a ela. E aí, vou trazer aqui uma passagem que ela fala. Ela diz o seguinte: a mulher selvagem é amiga e mãe de todas as que se perderam, de todas as que precisam aprender, de todas as que têm um enigma para resolver, de todas as que estão lá, fora, na floresta ou no deserto, vagando e procurando, né? Então a mulher selvagem, ela pertence a cada uma de nós. Ela é saúde para todas as mulheres. Essa mulher, ela não é domesticada. Ela é o protótipo de mulher. Seus ciclos mudam, suas representações simbólicas também, mas a sua essência, ela não muda. Ela é o que é e ela é um ser inteiro. Eu gosto muito dessa parte. Ela é o que é e ela é o ser inteiro. Por que eu gosto muito dessa parte? Porque ela fala que a gente não precisa estar na espreita, na sombra, dependendo sempre do outro. A opinião do outro, o que o outro julga que é correto, e a gente fica morrendo de medo, sempre tentando caber. Não, né? A mulher selvagem, ela fala desse sentido de que, pera, eu posso ser do meu jeito, eu posso ser como eu sou. Só que às vezes a gente nem sabe como a gente é. Então a gente vai avançando no livro exatamente para isso, para ir conhecendo de fato quem que a gente é, respeitando o teu tempo, o teu ritmo, o teu processo. E aí eu vou te dizer aqui alguns pontos que você pode perceber que você tá conectada então com a tua mulher selvagem, que a tua intuição está em dias, vamos dizer assim, que tu tá tendo uma relação muito íntima com o teu eu superior, tá? Quando que está acontecendo? Que atitudes tu pode perceber em você mesmo? E às vezes você até identifica em outras mulheres e diz, nossa, como ela é conectada com a intuição dela, com o eu superior dela, né? E pode ser um fator de admiração e de você se inspirar para você buscar isso em você também, do seu jeito. Não usando a biblioteca do outro. Deixa eu só beber um golinho de chá que eu tô meio... Não enxergar, não. Um minutinho. Pronto. Então, quando que a gente está conectado com a nossa mulher selvagem, com o nosso eu superior, com a nossa intuição? Quando há uma grande força vital. Então, tu dá vida a tudo que tu te compromete a fazer. Se tu se entrega num projeto, tu dá vida àquilo ali. Se tu se entrega à maternidade, tu dá vida àquilo ali. Se tu se entrega a fazer uma receita, simples que seja, tu dá vida àquilo ali, sabe? Você vê a vida com a intuição.
que dispõe de muitos olhos. Então, você tem uma sabedoria do eu superior. Eu gosto muito de fazer essa associação quando a gente olha, por exemplo, para as nossas avós, as anciãs, né? Que às vezes já tem um aspecto de sabedoria ali. Você quer saber o que é que ela poderia te dizer, que conselho ela te daria, porque você sabe que ela é sábia. Né? E a sabedoria, ela vem disso, de muita experiência. Às vezes são experiências de conexão com a gente mesmo, de conseguir se ouvir. Então, você vê a vida com esses tantos olhos. É tanto um veículo quanto um destino. Ou seja, ela é o que é, sem depender só do externo, das opiniões alheias, por exemplo. Essa parte também é incrível, é linda, assim. Ocupa o próprio corpo com segurança e orgulho, independente dos dons e das limitações desse corpo. Vamos pensar aqui que a gente tá aqui toda direitinho, a gente tem 2 braços, 2 mãos, né? Os 10 dedinhos, tá tudo direitinho, o rosto tá ok. Tem mulheres que não, né? Tem mulheres que estão com mais limitações do que isso. E tem mulheres que, assim, em perfeitas condições, não se contentam, não são gratas, né, com esse corpo. E eu não tô aqui de jeito nenhum pra julgar seu ninguém, né? E espero que você também não. Mas quando a gente tá conectado com a nossa intuição, é como se a gente tivesse mais consciência até para mínimas modificações que a gente queira fazer. Então a gente se questiona, né? Eu tô querendo fazer uma modificação X no meu corpo. Por exemplo, vou citar aqui algo que eu tenho visto bastante, né? Que tá mais em moda, talvez. Aumentar o lábio, né? Hoje a gente tá em 2023 e está bem comum. Sei que ano que tu vai assistir esse vídeo, mas... então se questiona, eu quero aumentar esse meu lábio porque todo mundo tá aumentando, eu quero aumentar o meu lábio porque ele é muito fininho e sempre foi um fator de incômodo, eu quero aumentar por quê? Né? Você consegue ter mais consciência, eu tô te dando esse exemplo, mas que sirva pra qualquer coisa. Tá? Então tem mais consciência das escolhas que você faz e não é simplesmente para atender um padrão. Você vê o seu corpo como um templo mesmo, sagrado, né? Então você cuida dele, você não vai só fazendo aí do jeito que dizem que tem que ser. Então você acaba estando mais consciente, mais alerta. A gente tá lutando sempre o nosso eu observador para trabalhar, né? Para observar o que tá acontecendo e se conectar então com o eu superior para tomar decisões mais sábias. E a gente recorre aos poderes da nossa intuição, né, esses pressentimentos inatos tão femininos. A gente confia na voz do nosso coração, do nosso eu superior. Então, quando a gente está conectado com a mulher selvagem, não tem espaço para dúvida, né, para aquelas dúvidas. Mas será que é isso mesmo? Será que é aquilo mesmo? Não, é como se tivesse sempre uma vozinha que dissesse pra ti, é por aqui, é por aqui. Você sabe, você não tá vendo o caminho, mas você sente que é por ali. Tua voz interior, teu eu superior, né, tua intuição te direciona, é como se fosse um guia. E você se adequa aos seus próprios ciclos, né? Então, em vez de você ficar brigando, de novo menstruada, de novo isso aqui, você vai entendendo como é o seu jeito de funcionar. E você aceita, acolhe aquilo dali e aprende a conviver, né? Então, o arquétipo da mulher selvagem, abre aspas aqui pra Clarice, ela diz o seguinte: esse arquétipo se dedica a inventar, é visceral, sabe sentir, disfarçar e amar profundamente. É intuitiva, é totalmente essencial à saúde mental e espiritual da mulher. E como é que a gente pode alimentar a nossa mulher selvagem, Raniele? Pode estar me perguntando. E eu posso dizer pra ti, criando, né? Criando. Na hora, assim, vamos entender que a nossa alma feminina, na hora que a gente cria através de perguntas, de contação de histórias, de ocupar as nossas mãos fazendo arte, com o que quer que seja, a gente está criando, a gente está fazendo a nossa alma aparecer. E quanto mais ela aparece, mais a gente consegue expandir, né? Ser a gente mesmo, sem tantas interferências externas. E é necessário que a gente, mulher, se volte para essas nossas vidas mais instintivas, né? Para essa sabedoria mais profunda. Eu quero só fazer um traço bem aqui. Deixa eu só beber mais um golinho do chá. É o seguinte: esse livro, como eu trouxe no começo, ele fala muito com o nosso inconsciente. Então tem horas que você pode estar lendo aqui e meio que assim, não entendi. Ou então, nada a ver, né? Não se conecta, não bateu. Às vezes é o momento, às vezes a gente tá com resistência. Às vezes a gente tá muito ligado na produtividade que a sociedade tem pedido pra gente,
nas evidências científicas que têm sido tão faladas. E esse livro, olha, eu acho linda essa parte. Olha o que a Clarice diz quando ela diz assim, as pessoas podem pedir evidências, uma comprovação da existência dessa mulher selvagem. E ela responde dessa seguinte forma: no fundo, estão pedindo provas da existência da psique. Mas já que somos a psique, somos também a prova. Cada uma e todas nós comprovamos não só a existência da mulher selvagem, mas também a sua condição em termos coletivos. Somos a prova do inefável, numen feminino. Nossa existência é paralela à dela. Nossas experiências internas e externas, como ela, são essas as provas. Então a gente está trazendo aqui, eu quis trazer esse recorte para a gente entender que vão ter coisas assim que precisam passar pelo crivo da ciência, né, da evidência científica. Tem coisas que não passam, a nossa intuição é ela. Não tem como, não se prova naquele método científico não, mas no método científico das nossas vivências, experiências, da nossa vozinha, que quando a gente está conectada, a gente segue o caminho que diz que é por aqui, e a gente acerta, já são as próprias provas. E aí, ela traz aqui, isso tudo é introdução, tá? Mas eu tô finalizando aqui pra ti. Ela traz que as histórias são bálsamos medicinais, né? Elas têm uma força. A cura para qualquer dano ou para resgatar algum impulso psíquico perdido está nas histórias. Elas suscitam interesse, tristeza, perguntas, anseios e compreensões que fazem aflorar o arquétipo, nesse caso da mulher selvagem. Então, ao longo desse livro, por cada capítulo, ela vai trazer contos que é exatamente isso. À medida que a gente vai lendo, que eu vou tentar trazer aqui pra vocês na íntegra, alguns são mais longos, eu vou tentar dar uma resumida pra gente poder avançar. Mas à medida que a gente vai lendo, a gente vai se questionando, a gente vai tendo anseios, a gente vai compreendendo, algumas coisas vão batendo, outras não tão rápido. E aí, sério, gente, pra mim tá sendo assim um presente reler esse livro mais uma vez. Eu acho que é a terceira vez que eu releio ele. E tá sendo um presente reler com vocês, porque ele realmente conversa com o nosso inconsciente, com as nossas questões mais íntimas, que às vezes a gente não tem tempo nem acesso na sociedade que a gente tá vivendo, na correria do que a gente tá vivendo. Então, eu realmente quero trazer as histórias pra vocês, e eu tô feliz porque eu tô me reconectando também, porque cada história conversa com questões que a gente viveu e vai ajudando nas curas. Por isso que diz que as histórias são um bálsamo, né? Porque elas vão ajudando nas curas internas que às vezes a nossa consciência não consegue chegar lá. E que as histórias conseguem dar as cutucadinhas necessárias e nos ajudam a chegar lá, a compreender de fato o que é que está acontecendo. Então, antes da gente finalizar, eu quero que fique bem claro para ti que a mulher selvagem, como a Clarissa define, compõe o aspecto arquetípico, o intuitivo, o sexual, o cíclico, as idades das mulheres, o jeito de ser mulher, a sabedoria da mulher e o fogo criador. Lembra que a gente falou que pra gente se conectar com a mulher selvagem, a gente precisa entrar no processo de criação, seja através de perguntas, dos processos das artes com as mãos, né, das histórias. Então, isso ativa o nosso fogo criador. E é muito interessante porque a mulher moderna, quando ela até abre aqui o capítulo da introdução, ela fala: a mulher moderna é um borrão de atividade. Ela sofre pressões no sentido de ser tudo para todos. A velha sabedoria há muito não se manifesta, né? Então, o convite aqui... Só beber um gole aqui, só um segundo. O convite aqui pra gente seguir juntos nos próximos encontros é que a gente permita que essa velha sabedoria, né, arquetípica, das nossas ancestrais, das nossas avós, das nossas mães, elas venham, elas apareçam, que a gente pare de ser apenas um borrão de atividade, que fica fazendo tudo para todos, que fica tentando atender todas as demandas de todo mundo. É pra gente relembrar e se conectar que a gente também merece existência, pra gente criar coragem para isso, para essa própria conexão consigo mesmo, né? Então o convite fica aqui para isso. Eu vou finalizando hoje nosso encontro. Me detive aqui no livro, a gente pode continuar esse bate-papo lá no Telegram, né? Que a gente pode aprofundar um pouco mais. Vocês podem me dizer como vocês se sentiram tocadas. Pode escrever lá pra mim, vai ser um grande prazer.
Uma grande alegria poder te ouvir, né? Saber de ti como é que tá sendo. Se tu não tá lá no Telegram, tem um link lá na minha bio. Se não quero, coloca aqui nos comentários, né? Como é que tem sido pra ti, o que é que você já sentiu nesse primeiro momento, né? Qual foi o primeiro baque. E também quero te deixar bem livre para estarmos juntos nos próximos encontros, independente se tu fez a leitura desse livro ou não. Se tu tem ele em mãos ou não, você é bem-vinda, independente, tá? Se tu tem ele por aí ou não. Então, quero só finalizar com um trechozinho aqui da Clarissa pra gente se encontrar, então, na próxima terça-feira. Ela diz: pra nós, a questão é simples. Sem nós, a mulher selvagem morre. Sem a mulher selvagem, nós morremos. Para a verdadeira vida, ambas têm de existir. Então, com muito carinho, te agradeço a companhia hoje, né? Assim como a professora de yoga que eu falo do meu coração pro seu, né? Muito obrigada. Espero que a tua semana seja incrível e que a gente se veja no próximo encontro, onde a gente vai falar do Uivo, a ressurreição da mulher selvagem. La Loba, a mulher lobo, que vai ser o próximo encontro, tá bom? Um beijo, foi um grande prazer e a gente se vê na próxima terça-feira, ou lá no Telegram, ou aqui nos comentários, como ficar melhor pra ti. Beijo, beijo. Finalizar aqui. Se tu tem dúvida, alguma coisa, pode colocar aqui.